Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar com vocês nessa série que a gente está falando sobre as profissões do mercado digital. Eu vou falar sobre a profissão de mídias sociais. Você quer trabalhar com gestão das redes sociais dentro de uma empresa. Então vamos lá? Então aqui para minha tela, o primeiro passo é a gente falar sobre o que faz uma pessoa que trabalha com mídias sociais, com redes sociais dentro de uma empresa, tá bom? Então o primeiro passo é fazer os posts nas redes sociais. Então, quem trabalha nessa área vai gerenciar todas as redes sociais que aquela pessoa tem e fazer esse agendamento desses posts é um passo principal. E aí você vai ver mais para frente que, onde eu falar como começar, que você precisa entender das plataformas de agendamento de postagens, o próprio, por exemplo, Facebook, o Instagram, o próprio YouTube, eles têm a própria ferramenta de postagem, então você tem que entender isso para saber o que preencher para ter um melhor desenvolvimento e desempenho daquilo que você está organizando para aquela empresa. Então é importante entender disso. Monitorar as métricas e resultado das postagens, esse aí já é o passo mais estratégico ali do seu dia a dia que você vai ter que fazer. Então é entender tudo que você fez, quais são os resultados, para onde que está indo aquilo que você vem fazendo e tudo isso através de quê? De monitorar todas as métricas essenciais, as métricas principais que fazem sentido para aquela postagem. Então, para cada postagem, você vai buscar um objetivo. Tem objetivos que vai vir na parte, na próxima outra competência que você tem que ter ali nas redes sociais, que é estruturar as estratégias e ações nas redes sociais. Então, vão ter postagens, são postagens do dia a dia, postagens de conteúdo, vai ter postagens que são focadas numa estratégia. Então, ele tem um objetivo final de converter, de repente, a pessoa para inscrição numa landing page ou para entrar em contato pelo WhatsApp. Então tem vários tipos de ações, você tem que saber qual métrica você está esperando para cada uma delas, porque elas vão ser diferentes de acordo com cada uma das ações e estratégias que você colocar, tá bom? Então monitorar as métricas e os resultados é fundamental para você que quer crescer como uma pessoa que é uma profissional ali das redes sociais. E aqui por fim também é o quê? Estruturar as estratégias, que eu já até adiantei aqui, e as ações nas redes sociais. Então você precisa entender que para cada uma das coisas que você fizer, as postagens elas têm que ter um sentido. Para que eu estou fazendo essa postagem? Qual que é o objetivo? Como eu falei, a pessoa entrar em contato pelo WhatsApp, é só engajamento ali com o meu público. Então é importante você entender estratégias. E por isso você tem que ter as habilidades necessárias para conhecer como que é essa profissão. Aqui eu te mostrei o que faz. Então você seria o dia a dia. Então tem a parte mais manual, mais operacional, que é você fazer ali as postagens, agendar. Tem a parte mais tática, que são você metrificar as coisas. Então pegar as informações que vêm das redes sociais e colocar, por exemplo, uma planilha. E essa planilha você poder acompanhar, fazer gráficos. As próprias plataformas elas têm relatórios também de postagens. Então você pode entender muito bem como está performando as suas postagens. E por último, tem que entender de estratégias. Aí você vai entender um pouco mais de marketing, que é exatamente o que a gente vai falar aqui agora sobre as habilidades necessárias. Se você já está atuando nisso, quer desenvolver mais, ou se você está pensando em ir para essa área e quer entender o que você precisa fazer então. Então agora vamos falar aqui das habilidades necessárias que você precisa ter. Primeiro, fundamental é compreender os princípios os principais fundamentos de marketing de modo geral e aqui focado no marketing digital, que é o que a gente vem falando, tá? Então, eu coloquei aqui os principais, marketing tem uma infinidade de coisas que você pode aprender e se aprofundar. Aqui eu coloquei uma das principais para essa profissão e a primeira delas é o marketing de conteúdo, é entender exatamente quais são as estratégias de conteúdos, como fazer um bom conteúdo que faça com que as pessoas engajam, se relacionem com aquela marca, com aquela empresa, com aquela pessoa. Copy é fundamental também para que você consiga escrever de forma persuasiva para que seus posts realmente tenham uma ação que você deseje, seja curtir, compartilhar, comentar ou entrar em contato no direct, no Instagram, no próprio WhatsApp. Então você tem que entender de copy, dos elementos de persuasão que vão fazer sentido para que a mensagem ela seja atraente e faça com que seja diferente do que ela está acostumada. A gente sabe que hoje, com todo esse avanço que a gente está tendo das pessoas usando as redes sociais, a gente sabe que a atenção é um dos ativos mais importantes que você busca. Porque a rede social nada mais é do que, para a empresa, é o quê? É onde está a audiência dela, as pessoas que podem ser aquelas potenciais compradoras dela. Então ela precisa ter atenção para que, tendo atenção, eu consiga vender alguma coisa para essa pessoa, vender o meu produto, o meu serviço.
Então, por isso que entender de copy você vai fazer com que você consiga se diferenciar. Porque como tem muita gente fazendo, a maioria acaba fazendo mais do mesmo e aí acaba que passa batido. Então, quando alguém se destaca, faz algo diferente, isso vai para um lado positivo e você consegue atuar. Então, entender de copywriter é importante para você entender os elementos fundamentais e saber como pegar sua audiência de surpresa do lado positivo e fazer com que você consiga engajar ela nas ações que você está pensando. Entender estratégias digitais. Então, entender que as redes sociais, ela é esse meio, como eu falei, de comunicação, de engajamento, de proximidade com sua audiência. Então, você entender de estratégias digitais para saber que gerar esse conteúdo, gerar tudo isso dentro das redes sociais vai ajudar posteriormente as vendas, né, ao final que você quer do seu funil. Qual que é o final? As vendas, né, do produto ou do serviço. Então aqui você precisa também agora entender do funil de vendas e da jornada do cliente. Entender que várias pessoas vão estar chegando no Instagram, ou seja, nunca vão ter conhecido aquela pessoa no Instagram, na rede social, seja o YouTube, né, qualquer uma das redes sociais, só para exemplificar que eu falei o Instagram, mas vão estar chegando na rede social, conhecendo pela primeira vez aquela pessoa, então você vai entender o quê? Qual que é o nível de consciência, quais são os conteúdos que tem que estar visíveis ali para quem está recém chegando, para conhecer aquela pessoa, aquela marca. Você vai entender também que tem aquelas pessoas que estão no dia a dia, sempre interagindo, que são pessoas que já conhecem, e também tem aquelas pessoas que já são clientes, o que mais dá para a gente entregar para essas pessoas que também são clientes. Entendendo isso, você consegue fazer com que as suas ações façam sentido para cada um desses níveis, e faça com que as pessoas caminhem ao longo dessa jornada, desse funil de vendas, né? O funil trazendo as pessoas que não conhecem até as pessoas que viram cliente. Então, por isso que é fundamental você entender esses conceitos de funil de vendas e jornada do cliente. Porque o que mais acontece às vezes, você estudar a superficialidade, entrar num perfil que você gosta, que você segue e tentar replicar isso, por exemplo, num cliente ou na empresa que você trabalha. Isso pode gerar resultado, mas se você não entender a parte por trás, a parte da estratégia, o porquê das coisas estão funcionando, você vai esbarrar, né? Então pode acontecer de não dar certo, mesmo você copiando ali, né? Tentando modelar de uma pessoa que você admira, que você vê que te engaja, que faz você caminhar por isso, você já passou de conhecer ela, a acompanhar ela e a comprar o produto dela, e às vezes isso não pode encaixar para determinado cliente, porque não está seguindo a estratégia para aquele determinado público que faz sentido. Então isso é bem legal entender. E por último, tráfego, saber de estratégias para você conseguir tráfego orgânico, que é o que trabalha muito com as redes sociais, o tráfego orgânico, o tráfego pago também. Então como você pode, junto ali nas mídias sociais, junto com a força de tráfego pago, entender como gerar um resultado maior para as ações da empresa. Até no final das contas, todos os setores vão trabalhar juntos, tá bom? Então, compreender os principais fundamentos de marketing é fundamental para que você seja um profissional diferenciado e tenha ali os melhores salários, as melhores vagas e as melhores empresas ali para você trabalhar, tá? Outro ponto legal, outra habilidade, né? Você conhecer as ferramentas digitais. Edição de vídeo, edição de imagem. Por mais que em algum momento você não seja a pessoa que faça isso, então, num fluxo de trabalho, você pode ser a pessoa que gerencia as redes sociais e debaixo de você sendo líder, você tem o editor de vídeo, o editor de imagem, você tem o copy que escreve os posts, que pensa na estrutura do design, e você acaba pensando mais na parte estratégica. Por mais que você caminhe por isso, é legal você conhecer de edição de vídeo, imagem, porque você consegue ter uma visão melhor de como direcionar aquilo que você acredita que vai gerar o melhor resultado. Plataformas, como eu falei, de agendamento de postagem, as próprias plataformas das próprias redes sociais, né? Então a gente tem o LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, entender essas ferramentas que já funcionam, e também tem outras ferramentas externas que você pode usar para agendar postagens, então MLabs, Etus, tem, enfim, várias outras plataformas que também é legal você conhecer, porque você vai ter essa facilidade na hora de utilizar isso dentro de uma empresa, tá? Lembrando que as plataformas dos próprios, né, das próprias redes sociais, elas são gratuitas e as outras acabam sendo pagas, tá? Plataforma de landing page é legal também conhecer, porque no final das contas, o que faz gerar mais resultado ali para certas empresas é você levar as pessoas ali da rede social, pegar aquela audiência e convertê-las em landing pages. Então, entender um pouco desses conceitos também pode ajudar nessa comunicação. Por mais que
em determinado momento você não possa nem trabalhar com isso, mas aqui eu estou te dando algumas habilidades que vão te ajudar a ter um diferencial ali dentro do mercado, tá? Mas não é tão obrigatório aqui não. E entender de planilhas, de BI, porque como a gente olhou lá em cima, né? Precisa analisar as métricas que estão acontecendo, os resultados que estão sendo gerados nas suas campanhas, né, o que você está buscando ali de resultado. Então, as planilhas elas vão te ajudar a você fazer alguns tratamentos que de repente as plataformas não vão te entregar da forma que você precisa. Então, aí ele te torna um diferencial também para você conseguir trazer análises mais rebuscadas através de saber mexer nessas ferramentas, tá bom? E aqui agora a gente vai falar das soft skills, né? Quais são as soft skills necessárias? Claro que tem várias soft skills que não estão aqui, que você bom ter, então, proatividade, saber trabalhar em equipe, tá? Então aqui eu coloquei liderança, aqui eu coloquei as mais focadas aqui nesse trabalho, tá? Então a principal delas é a criatividade, precisa então entender, né, do que você está, do mercado, de vários aspectos, para conseguir transformar um post que realmente faz sentido com aquela audiência e que consiga engajar e consiga gerar essa conectividade, tá? E aqui a gente fala de redes sociais, mas acaba que não necessariamente ele entra só em posts, né? A gente tem os formatos de vídeos, mas também tem um formato de como você consegue guiar a comunicação. Por exemplo, se você trabalha com alguém que utiliza as redes sociais, né, falando. Hoje em dia é até um ponto que eu vou colocar aqui no como começar como uma dica. Mas, por exemplo, eu tô lá nas redes sociais e eu vendo um curso de marketing digital. Então eu tô ali todo dia falando, né, nos stories, no YouTube. Então eu apareço, eu falo. E a pessoa por trás das mídias sociais, ela pode direcionar como que vai ser feito esse vídeo, qual é o formato que mais funciona, como é que ela pode pesquisar quais são as tendências ali que vão funcionar bem para aquele resultado. Então dá para você ainda assim direcionar. Mesmo que às vezes não tenha postagem nas redes sociais, que eu digo uma arte, algo nesse sentido, você ainda com uma pessoa das mídias sociais, você pode direcionar o caminho que aquela pessoa, que aquela marca vai se comunicar através das redes sociais. Então esse é um ponto muito importante. Por isso que a criatividade aqui, ele entra como um ponto fundamental, para que você consiga ver as tendências e consiga gerar coisas únicas ali para aquela pessoa. E, obviamente entendendo muito da personalidade dela, da marca, e conseguir traduzir isso em alguma campanha, traduzir isso em posts ou até em stories que engajam realmente aquela audiência e se conectam realmente com aquelas pessoas. Visão crítica, então tem que ter essa visão crítica de entender esses resultados. Como eu falei, não adianta nada a gente estar postando por postar, fazendo as postagens ali da empresa e não saber realmente qual o caminho que a gente está seguindo, realmente se isso está funcionando, se isso tem sentido com a estratégia. Então ter essa visão crítica é muito importante. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu comecei lá atrás, em 2017, eu comecei também fazendo algumas consultorias de marketing digital. E eu acabei pecando muito por esse lado, de começar a gerir as redes sociais dos meus clientes e fazer muitos posts sem entender uma estratégia, ter essa visão mais crítica dos resultados que estavam acontecendo. Então, saber interpretar isso, ter essa visão crítica vai te ajudar, tá? Tendo essa soft skill de visão crítica. Como que eu desenvolvo visão crítica, criatividade, próprias, né, aqui as outras, eu vou falar isso aqui daqui a pouco, como você desenvolve elas, tá? Só pra gente seguir aqui então, aprendizado, tem que ser uma pessoa que gosta de aprender, tá sempre aprendendo novo, porque as redes sociais elas se transformam rapidamente. E aí vem esse outro ponto aqui que é a adaptabilidade. Você precisa estar muito aberto a se adaptar às mudanças que vão acontecer nesse cenário de redes sociais. Daqui a pouco cria outra rede social, você tem que estar lá primeiro, entendendo o que está acontecendo, sabendo se faz sentido aquela rede social para aquele cliente, para que se realmente aquele público está lá engajado, né, naquele cliente. Então tudo isso você precisa entender, ser adaptável e aprender para isso. E por último, comunicação. Ter uma boa comunicação também vai te ajudar se você tiver que criar esses posts, se você tiver que fazer essas campanhas. Ter uma boa comunicação para trazer essa mensagem da forma melhor possível é fundamental. E como que eu desenvolvo isso, tá? Essas soft skills, criatividade, visão crítica, aprendizados, elas vão estar muito centradas na sua base de conhecimento. Quanto mais você conhecer profundamente de um assunto, por exemplo, marketing digital, ou sobre aquela área específica. Então, por exemplo, eu atuo com marketing digital e infoprodutos na área de educação. Então, quanto mais eu conhecer dessa área,
mais eu vou conhecer o que dá certo, o que não dá. Obviamente não só conhecer o conhecimento teórico, mas também o conhecimento na prática, que você tem que estar sempre tentando equilibrar isso. O que você aprende, 50%, e 50% você aplica, tá? Mas o legal é você ter essa base teórica muito grande. E aí, o primeiro passo é a base mais técnica, que eu acabei de explicar, então a base marketing digital, você está focado ali aprendendo todos os dias muito sobre essa área, profundamente. E a outra parte é você ter conhecimentos que não são necessariamente dessa área. Porque aí essas ideias divergentes vão juntar na sua cabeça e você vai conseguir, de repente, gerar uma solução criativa, gerar uma solução que não estava sendo esperada naquele contexto. Por quê? Porque você pegou ideia de vários autores que você vai estudando daquela área e você pega um conhecimento de outra coisa. Então, o meu exemplo, eu estudo muito marketing digital, então eu tenho o costume de ler livro todos os dias, então leio 15, 20, 30 páginas de livro, faço curso online 3 vezes na semana, então eu estou sempre estudando e absorvendo conteúdo de marketing digital e às vezes de mercados diferentes, então às vezes eu pego até dentro da área um conteúdo assim. Eu também gosto de estudar, por exemplo, conteúdo de produtividade, então conteúdo que não tem a ver com marketing digital, mas eu consigo atrelar isso ao meu desenvolvimento e na hora de desenvolver algo no marketing digital, eu posso usar a produtividade para gerar uma solução específica e que faça com que a gente tenha resultado. Ou você pode pegar uma coisa completamente diferente. Por exemplo, eu gosto de jogar basquete, então é um esporte que eu gosto de praticar e através ali dos fundamentos, entendendo um pouco por trás do que é o jogo, eu posso aplicar isso num curso meu. Então trazer um curso voltado com as experiências que eu tive no basquete, de trabalho em equipe, por exemplo, desenvolvimento de técnicas de aprender e tudo mais, trazer isso para mostrar isso dentro de um curso ou de uma estratégia e tudo mais. Então aqui eu estou mostrando para você só como que isso se encaixa dentro do seu conhecimento. Por isso que para ter visão crítica, criatividade, aprendizado, adaptabilidade, tudo isso, você precisa ter essa base de conhecimento muito grande. Ela vai ser ao longo do tempo, você fazendo todos os dias, lendo, estudando, aplicando, tá? Então, mas sempre tem isso claro. O que você precisa usar na parte técnica, aquela parte que você precisa ser um bom profissional naquela área, mas também áreas abrangentes, outras áreas que vão te ajudar a ter uma visão mais crítica, tá bom? E agora a gente vai aqui, então, por onde começar, né? Como que eu começo? Então, o principal é entender o funcionamento das principais redes sociais. Eu coloquei aqui com alguma das principais. Claro que cada negócio vai se adaptar melhor a uma. Então, você precisa, primeiro passo, já trazendo aqui outra coisa para você sempre começar, é entender qual é o cenário daquela empresa, qual é o produto que ela vende, qual é o cliente que ela atende, para você saber agora onde ele está, entender nos perfis das redes sociais onde ele está. Claro que as redes sociais maiores, como Instagram, Facebook, YouTube, acaba que todo mundo está lá, né? Todos os públicos acabam consumindo essas redes sociais. Mas alguns públicos específicos podem estar, por exemplo, só no LinkedIn, que é um público mais sério, acadêmico, de trabalho, mais essa parte também técnico-científica, então de repente as pessoas podem estar lá. Então você precisa entender qual que é a área que você está, aquela empresa inserida, que você está atuando, tá bom? E aí você tem então, entender o funcionamento dessas redes sociais, no sentido de entender como funciona o algoritmo delas, o que elas fazem, quais são os conteúdos que realmente fazem com que elas engajem mais, quais são os tipos de conteúdos e como você pode adaptar aquele formato à mensagem do seu cliente, da empresa que você está trabalhando, tá? Então, por isso que é importante você entender o funcionamento, qual que é a lógica por trás ali, a rebuscada, né? A lógica dos algoritmos, o que funciona e o que não funciona. Porque aí entra nesse segundo ponto aqui, que é entender o quê? As tendências e estratégias de redes sociais. Cada vez mais as redes sociais elas vão tendo tendências. A gente tem, né, no TikTok muito do que está na tendência ali agora, as novas músicas, as dancinhas no caso, mas como que você adapta isso à realidade daquela empresa e faz com que isso alcance novas pessoas ou alcance quem você está atingindo. Claro que eu não estou falando aqui para você pegar a empresa e fazer exatamente, né, aquela dancinha, aquela coisa que não faz sentido, mas você entender o que faz sentido conectar e adaptar a mensagem que aquela empresa quer passar. E aí você conseguindo, no final das contas, atingir a audiência que você quer. Que as redes sociais, elas vão fazer isso, a sua comunicação, a comunicação da empresa, do negócio, da pessoa com o potencial cliente dela. Tá? Antigamente, no mundo mais físico, quando a gente não tinha internet,
eu montava minha loja, esperava as pessoas passarem perto da minha loja para eu conseguir vender alguma coisa. Hoje em dia com a internet tem as redes sociais e as pessoas vão passando e eu preciso captar as pessoas para poder me comunicar com elas. E cada vez mais as redes sociais elas entregam organicamente menos para que elas possam cobrar através do tráfego pago de você, né, do cliente, e assim elas consigam ser lucrativas, que no final das contas elas também têm ali os boletos delas para serem pagos, né? Então você entender que cada vez mais quando as ferramentas lançam, as plataformas de redes sociais, elas lançam ferramentas novas, elas aumentam esse alcance de forma proposital para fazer com que as pessoas usem isso, como o Reels chegou, o próprio TikTok. Então, por que o TikTok entrega muito? Porque ele está vendo que se ele entregar muito, as pessoas vão usar mais ele do que as outras redes sociais. Então, entendendo tudo isso, você consegue aproveitar esses melhores momentos para gerar resultados para as empresas, para onde você estiver. Então, entender as tendências e as estratégias das redes sociais vai te ajudar muito a você ser um ótimo profissional, tá? E dicas finais aqui, os conteúdos eles têm que ser conectados com os produtos que aquela empresa, com aquele negócio, aquela pessoa tem. Isso é fundamental, você tem que falar ali coisas que façam sentido para, como eu falei, a jornada do cliente passar por tudo isso. Claro que o segundo ponto aqui, né, contradiz um pouco isso, mas é você humanizar muito para você conseguir de fato conectar. Seja você uma empresa que não tenha uma pessoa que eu diga assim, uma figura por trás. Eu falo assim, nos infoprodutos a gente tem muito isso. Então, eu vou vender um curso de marketing e tal, então eu falo muito aqui, estou sempre aqui. De repente eu tenho uma empresa como Coca-Cola, não tem uma pessoa ali por trás. Mas criar essa pessoa, humanizar tudo isso, faz com que você consiga gerar mais empatia, consiga gerar mais engajamento, autoridade e assim vender mais os produtos. E aí ser humanizado é mostrar o dia a dia, é falar um pouco, né, de como você se conecta com aquela pessoa, mas sempre, como eu falei, lembrando aqui de conectar com os produtos, o conteúdo, tudo que é falado ali, ter nessa conexão. Claro que, por exemplo, se eu estou aqui vendendo um curso de marketing digital, você que me acompanha não quer ficar, de repente, ouvindo tudo isso, mas quer ver meus desafios por trás do meu dia a dia, o que eu faço, se eu pratico um esporte, se eu faço uma academia, se eu faço outra coisa diferente. Então, às vezes, você quer ouvir isso também. Então, isso é legal se você conseguir encaixar isso numa empresa. Claro que empresas maiores, às vezes, é difícil. Por exemplo, a Magalu acabou criando, né, uma pessoa virtual ali, que é a Magalu, que faz esse engajamento com as pessoas. Então, esse foi um insight muito grande que pode ser aplicado aí em outras lógicas. Mas humanizar para conectar é um ponto fundamental aqui para você que quer mostrar esse diferencial. E não só ter posts frios, né, com imagens que não apareça uma pessoa por trás, que mostre isso. Além disso, gera confiança, gera, né, autoridade, gera transparência, empatia. E aí você consegue ter uma marca sólida ou ter um negócio sólido através dessa comunicação. Tá bom? Então aqui a gente falou de alguns elementos básicos para você seguir na carreira aí de mídias sociais. Então comece aqui entendendo as habilidades, aquilo que você precisa desenvolver em você para ser um profissional e assim escutar essas dicas que eu falei aqui também, como começar de fato para você já ter ali seu mercado. Esse é um mercado que dispensa comentários do tanto que cresceu, quantas empresas, hoje todas as empresas elas têm que estar nas redes sociais gerando isso e cada vez mais elas sentem que sozinhas, né, empresas mais de pequeno, médio porte, sozinhas elas não conseguem, elas precisam de um profissional. E aí você tem duas vantagens aqui, você pode trabalhar tanto numa empresa como CLT, ou até se você quiser freelancer, pegar vários projetos e montar as redes sociais. Aí você tem que conhecer mais essa parte, como eu falei, de designer, de estratégias para montar algo que faça sentido ali para o seu cliente. Mas isso realmente é um mercado muito bom. Claro que você precisa ter um destaque ali, porque as empresas também agora acabam que muita gente também tentando fazer e acaba não entregando uma qualidade tão boa, então elas acabam, cada vez mais as empresas vão ficando mais exigentes para esses profissionais, tá? Mas tem, como eu falei, tem muita oportunidade ali para você trabalhar, seja empresa local pequena, empresa média, empresa grande, cada vez mais isso vai se tornar uma realidade. As que não fizerem, as empresas que não fizeram vão acabar ficando para trás nesses aspectos. E às vezes elas fazendo sozinhas, elas não fazem bem feito, às vezes até estragam ali o posicionamento da empresa e você pode ser a pessoa que ajuda nesse processo, tá bom?
Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e colocar aqui embaixo se você teve mais alguma dúvida sobre como ser aí um profissional de mídias sociais, que eu vou responder ali as melhores perguntas também. Posso responder em outro vídeo para vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.